E aí, meus amigos terráqueos, tudo bem com vocês? Todo mundo prontinho para mais uma videoaula, porém de revisão. Então, se acomoda aí, lápis, papel, ou uma telha, ou um pedaço de tijolo, ou o que você quiser utilizar para escrever. E depois da vinheta, vem comigo. Então, mocidade, dando prosseguimento aqui na nossa pequena revisão. Primeira coisa, polialelia, também conhecido aí como alelos múltiplos. Quando a gente estava estudando aquela primeira lei de Mendel, a gente viu que para gerar uma determinada característica, havia interação de dois genes, mas esses genes eram alelos, eles se juntavam e geravam uma determinada característica. Quando a gente vê os casos relacionados à polialelia, vai ocorrer a interação de 3 ou mais genes para gerar um caráter. E, na verdade, os exemplos clássicos são a pelagem de coelhos e os grupos sanguíneos. Com relação à pelagem de coelhos, a gente tem 4 tipos de alelos. Temos o cesão, que vai determinar a pelagem selvagem ou agute. Temos o CH, que vai determinar a pelagem chinchila. Temos o CH, que vai determinar a pelagem himalaia. E temos o Czinho, ou CA, que vai determinar a pelagem totalmente branca, a pelagem albina. Lembrando que esses alelos recebem uma ordem de dominância, onde o cesão ele vai sobressair em cima dos demais, o CCH vai sobressair em cima do CH e do Czinho, o CH só vai dominar, claro que não é uma ordem de dominância, mas ele vai dominar apenas o Czinho. Com relação a grupos sanguíneos, existe o grupo A, existe o grupo B, existe o grupo AB e o grupo 0. Lembrando, 0 o quê? 0 aglutinogênio. O grupo A vai apresentar aglutinogênio do tipo A, o grupo B vai apresentar aglutinogênio do tipo B, o grupo AB vai representar aglutinogênios A e B ao mesmo tempo, e o grupo O, que é o grupo 0, não vai apresentar aglutinogênio nenhum. E lembrando que aglutinogênio é aquela glicoproteína que está presente na membrana da hemácia. Ao mesmo tempo que existem os aglutinogênios, existem as aglutininas, que são basicamente os anticorpos. Então, o sangue A, ele só pode ter aglutinina anti-B. O sangue A não pode ter aglutinina anti-A, senão essa aglutinina vai atacar o próprio sangue. Então, sempre é contrário. O sangue B tem aglutinina anti-A. O sangue AB não pode ter aglutinina nenhuma. Se ele tem aglutinina anti-A, por exemplo, ele se ataca. Se ele tem aglutinina anti-B, ele também se ataca. Por isso, não existe nenhum tipo de aglutinina no sangue AB. E no sangue O, ele não tem nenhum tipo de aglutinogênio, ele não tem nenhum tipo de glicoproteína. Porém, ele tem as duas aglutininas, tanto anti-A quanto anti-B. Por isso que nos casos de transfusão, o sangue O ele pode ser doado para todo mundo, porque ele não tem o antígeno para ativar os anticorpos no sangue do receptor, mas ele só recebe dele mesmo, porque ele tem anticorpos que vão detectar qualquer aglutinogênio de qualquer outro tipo sanguíneo. Então, pensando em transfusão, o sangue O doa para ele mesmo, ele vai doar para o sangue A, para o sangue B e para o sangue AB. O sangue A doa para ele mesmo e doa para o sangue AB, não tem problema. O sangue B doa também para ele mesmo e doa para o sangue AB. E o sangue AB? Ele doa apenas para ele mesmo, ele não pode doar para ninguém. Com relação ao genótipo do sistema ABO, o gene isão A vai determinar o aglutinogênio do tipo A, o gene isão B vai determinar o aglutinogênio do tipo B, e o gene izinho, na verdade, ele determina a ausência de aglutinogênios. Se a gente tem, por exemplo, o genótipo isão A,
o cara vai ter sangue do tipo A. Se ele tem Izão A, Izinho, ele vai ter sangue do tipo também A. O Izinho, nesse caso, se comporta como recessivo. Agora, se ele tem o genótipo Izão A, Izão B, ocorre uma codominância, onde os dois alelos vão se manifestar e vai formar o sangue AB. Com relação ao fator RH, senhores, o fator RH também é uma proteína que está presente na hemácia. Ele foi descoberto lá na década de 40 em estudos feitos no macaco do gênero Rhesus. Rhesus se escreve com RH, as duas primeiras letras são RH. Por isso o fator é RH, em homenagem ao macaco. Quando o cara tem essa proteína na hemácia, a gente diz que ele é fator RH positivo. Quando ele não tem essa proteína, ele é fator RH negativo. Com relação aos genótipos de fator RH, o fator RH positivo é de cunho dominante. Então, o Rzão determina a presença do fator RH e o Rzinho vai determinar a ausência do fator RH. Então, Rzão é dominante em relação ao alelo Rzinho. Para o cara ser RH positivo, ele tem que ter o genótipo Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho. Para o cara ter fator RH negativo, para ele não ter essa proteína, ele deve ter o genótipo Rzinho, Rzinho. Pensando um pouco em eritroblastose fetal, também conhecido como doença hemolítica do recém-nascido. Essa característica ela ocorre pela destruição das hemácias por conta do fator anti-RH. Como assim? Uma mulher de RH negativo, se ela tem relações, se ela se casa com cara de RH positivo, pode gerar uma criança também positiva. Como a mulher é negativa, ela não tem fator RH. Se lá na hora do nascimento ocorre um rompimento de algum vaso sanguíneo e a mulher tem contato com o sangue do bebê, ela pode ser sensibilizada e a partir disso gerar anticorpos anti-RH. E numa próxima gestação, caso o feto, caso o bebezinho, caso o filhinho tenha também RH positivo, os anticorpos da mãe atacam o bebê. Sempre é seguindo este padrão. Mãe com RH negativo, pai com RH positivo e o filho com RH positivo. Caso o feto sobreviva, caso o neném sobreviva, ele pode ter alguns problemas. Um deles é a icterícia. O recém-nascido vai ficar com aquela pele amarelada em função do acúmulo de bilirrubina, que é um composto cristalino, assim, de cor alaranjado, que ocorre em função da degradação da hemoglobina. Além disso, o recém-nascido pode ter uma forte anemia por conta da destruição das hemácias que foi feito pelos anticorpos da mãe. Para evitar esse tipo de coisa, a mulher faz o pré-natal e a partir disso ela toma um soro anti-RH para poder não produzir esses anticorpos e assim atacar o feto. Agora, com relação à interação gênica. Nesse caso, dois ou mais pares de genes que são independentes vão interagir na determinação de um caráter. E a gente tem um exemplo clássico, que são as cristas das galinhas. Existem 4 tipos de cristas. Existe a crista ervilha, a crista rosa, a crista noz e a crista simples. O que eu quero que tu entenda nesse exemplo é que eu tenho genes de cromossomos bem diferentes que vão interagir e assim gerar uma determinada característica. Com relação à epistasia, é quando eu tenho um gene impedindo que outro gene possa se manifestar. E existem dois tipos de gene. E existem dois tipos de epistasia. Existe a epistasia dominante e existe a epistasia recessiva. No caso da epistasia dominante, ela vai ser controlada, adivinha, por genes dominantes. E no caso da epistasia recessiva, ela vai ser controlada, vai ser mediada por genes recessivos.
A pleiotropia é quando você tem um único par de genes e eles vão atuar na manifestação de um monte de característica. Lá na aula de pleiotropia, eu falei da síndrome de Marfan. Existe até uma fofoquinha, um bafafá, que afirma que o Joey Ramone, que era o vocalista da banda Ramones, tinha essa doença, a síndrome de Marfan. E a síndrome de Marfan vai causar vários sintomas. O cara vai ser bem altão, ele vai ter problemas de visão, vai ter problemas cardíacos, problemas respiratórios. E tudo isso é mediado por apenas um par de genes. São várias características ao mesmo tempo, mediados por um gene. Com relação à herança do sexo, quando a gente pensa em espécie humana, nós temos 46 cromossomos, ou 23 pares de cromossomos homólogos. 23 cromossomos você recebeu do seu pai e 23 cromossomos você recebeu da sua mãe. Para ser biologicamente do sexo masculino, o cara tem que ter 44 cromossomos autossômicos mais XY. Para ser biologicamente do sexo feminino, a mulher tem que ter 44 cromossomos autossômicos mais XX. E com relação à herança ligada ao cromossomo X, a gente tem alguns exemplos. Um deles é o daltonismo, quando o cara tem a impossibilidade de distinguir algumas cores. Por exemplo, uma mulher típica, uma mulher normal, ela vai carregar o genótipo XDzão, XDzão ou XDzão, XDzinho. No caso da mulher daltônica, que é bem raro, ela vai carregar o genótipo XDzinho, XDzinho. A mulher pode ser portadora ou pode ser típica, pode ser normal. O que quer dizer portadora? Significa que ela tem um gene que pode gerar um descendente daltônico. No caso do homem, que é XY, é muito mais fácil do cara apresentar o daltonismo. Até porque ele só tem um X. Se ele recebe um X com a variante Dzinho, game over para ele. Ele vai ser daltônico. O homem normal tem o genótipo XDzão Y e o homem daltônico vai ter o genótipo XDzinho Y. A hemofilia também é um exemplo de herança ligada ao X. Nesse caso, a pessoa que tem hemofilia tem uma deficiência numa proteína chamada fator 8 de coagulação. Então ela apresenta dificuldades na coagulação sanguínea. Se ele se machuca, se ele faz um pequeno corte, se essa pessoa se corta, não vai haver a coagulação sanguínea e o sangue não vai parar de sair. Para a mulher ser, aspas, normal, para ela ser típica, ela vai apresentar o genótipo XHzão, XHzão ou XHzão, XHzinho. Vale aquela mesma regra do daltonismo. A mulher que é XHzão, XHzinho, a mulher heterozigota, ela é portadora. Para a mulher apresentar a hemofilia, ela tem que ter o genótipo XHzinho, XHzinho. O homem normal, o homem típico, é XHzão Y e o homem hemofílico é XHzinho Y. Para fechar nossa revisãozinha aqui, algumas mutações cromossômicas. Primeiro exemplo que eu trago para você é a síndrome de Down, que ocorre por conta da trissomia lá no cromossomo 21. Lá na anáfase da meiose, ocorreu uma não disjunção. Um cromossomo, ao invés de ir para um lado, foi para o outro e gerou uma célula com um cromossomo a mais. Por isso, ocorreu essa trissomia no 21. E essa trissomia vai gerar algumas características típicas, como atraso no desenvolvimento mental, fraqueza muscular, fendas palpebrais oblíquas, o olho fica meio redondinho, e problemas cardíacos. Lembrando que a síndrome de Down não é uma síndrome tão rara. Ela ocorre em 1 em 800 nascimentos. Além da síndrome de Down, a gente tem a síndrome de Patot. Só que nesse caso ocorre uma trissomia no cromossomo 13. Ela já é um pouco mais rara. Ocorre em uma criança em cada 25 mil nascimentos. E as características são má formação do sistema nervoso central. O indivíduo também vai apresentar problemas cardíacos,
má formação ou ausência dos olhos e lábio leporino. Interessante salientar que normalmente o portador dessa síndrome não sobrevive, e se sobreviver, vai sobreviver por pouco tempo em decorrência dos problemas graves de saúde. Temos também a síndrome de Edwards, que ocorre pela trissomia do cromossomo 18. Cerca de 95% dos casos são abortados. Se o feto se desenvolver, se a criança nascer, normalmente morre com pouco tempo de vida. E as principais características geradas pela trissomia do 18 são atraso mental, anomalias cardíacas, órgãos fora do corpo e alguns problemas nos rins e no sistema reprodutor. Senhores, vou encerrando essa aula por aqui. Espero que você tenha gostado, aproveitado. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, vem de chat. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar aquele joinha. Eu vou nessa, vou indo. Valeu e tchau.